Igreja, amém? Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua presença. Queridos, abra comigo em 2 Crônicas. Queridos, eu tomei a liberdade de reorganizar a igreja como igreja. As cadeiras, elas não estão tão próximas. Saiu um edital aí da prefeitura, mudando o distanciamento. E eu tomei posse dele e coloquei de uma forma mais objetiva. Aquela pessoa que se sentiu um pouco desconfortável, senta um pouco mais recuado, solta uma cadeira entre outra e fica na sua liberdade, tá? Mas aqueles que estão com a família, fica muito mais fácil para estarem juntos. Amém? 2 Crônicas 17. Irmão, se o vento estiver incomodando você aí, você fala com o Zé Maria vem aqui, abaixa aí para você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é tão bom ver a igreja com cara de igreja, com as cadeiras esparramadas, que trem esquisito, tão ruim. Tão bom ver o Miguelzinho aí, irmãos. É bom demais. Glória a Deus, glória a Deus. 2 Crônicas 17, versículo 3 a 6 e 9. Diz assim a palavra: O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Balaíns. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Acera que havia em Judá. Verso 9. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam os povos, o povo. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, te rendemos graça em todo o tempo. Pai, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Pai, nós dependemos de Ti e precisamos de Ti para compreendermos, para falarmos aqui de coisas grandes, Pai, coisas maravilhosas que o Senhor tem para o Teu povo, para a Tua igreja nessa noite. Pai, que o Teu povo, que a Tua igreja, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão conectados, possam receber do Senhor uma porção, possam ser alimentados, que o Teu Espírito Santo, de maneira individual, ministre em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Quinta-feira passada, eu ministrei sobre uma vitória improvável. Também fui no Antigo Testamento e trabalhei ali a batalha de Gideão, os 300 de Gideão, e falei do mover do Senhor, do favor do Senhor, como é que o Senhor opera em favor dos seus. Hoje eu estou trazendo aqui, eu quero compartilhar com você a história de Josafá, mas eu queria recuar um pouco. Eu quero fazer isso até para que a gente tenha entendimento. O culto de quinta-feira eu gosto de ser um pouco mais bíblico, mais voltado a um contexto, e eu queria registrar isso aqui. Nós sabemos que o povo estava escravo no Egito, o povo foi tirado por Moisés, esse povo veio com Josué entrar na terra de Canaã. Até aí 12 tribos entram na terra de Canaã.
Nesse contexto, Salomão se torna rei, passa-se o tempo, eu estou abreviando, né? Estou fazendo uma linha de tempo. Salomão morre, e Salomão estava subjugando o povo. Salomão, servo, homem de Deus, homem de sabedoria, estava trazendo um jugo sobre o seu povo. E o povo estava ali, obrigado Zé, o povo estava apertado quanto à questão de pagamento de impostos. Eu não vou falar de política, qualquer semelhança com os dias de hoje, é o Espírito Santo que está te revelando, irmãos. O povo não aguentava mais a carga tributária. 12 tribos. Irmãos, isso está lá em 1 Reis 12, depois você pode verificar lá. E aí, nesse contexto, o povo ali se divide. Os filhos de Salomão, né, que são Roboão, eu anotei o nome do outro, acho que não, Jeroboão, mas eu não anotei não, mas é Roboão e Jeroboão, divide-se, né, passa-se 61 anos, 3 gerações, né, e de fato é o terceiro reinado, e aí Josafá assume no lugar de uma genealogia de Roboão, né? Claro que o seu pai está aqui no verso 17, seu pai é Asa, então antes de Asa vem outro e depois vem Roboão. Então faz-se uma divisão, reino do norte e reino do sul, ou melhor, reino do norte 10 tribos, reino do sul 2 tribos. O povo conquista, não sei se você tem bem uma imagem geográfica, eu poderia ter feito uma lâmina. Então o povo fica, né, o povo de Israel conquista Canaã, que seria Israel, toda Israel, só que divide 10 tribos para cima e 2 para baixo, e ali se divide. As 10 de cima estavam desagradando aquilo que o Senhor tinha como preceito, e as 2 de baixo estavam andando de maneira reta aos olhos do Senhor. Então, as 2 tribos, tribo de Judá contra Israel, coisa estranha, né? Nós oramos por Israel e agora nós temos um contexto, por isso que eu queria fazer esse pano de fundo, porque senão poderia que você não entenderia. Caminha comigo aí em 2 Crônicas 17, ainda, né, no mesmo capítulo que nós lemos, versículo 1. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Não quer dizer que Josafá era não filho de Deus, era contra o povo de Deus, porque na realidade havia um reino dividido. Então Josafá estava se opondo, guerreando, uma guerra doméstica. Irmãos, é como se nós somos um povo só e compensa que não, um lado está guerreando contra o outro. São as lutas internas da nossa casa. E um reino dividido não subsiste. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Nesse contexto, estava já Josafá fortificando-se contra Israel. E era importante ficar contra Israel, porque Israel andava nos caminhos contrários à vontade do Senhor. Quer dizer que é preciso haver um posicionamento dentro da igreja. A igreja tem que repreender aqueles que são igreja, mas não estão fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Isso é clássico, isso é bíblico. O povo de Deus tem que se opor àquilo que está acontecendo lá fora, que entre aspas as pessoas falam que são servas de Deus e estão fazendo. Então é necessário. E diga de passagem, a cada dia está mais difícil enxergar tantas coisas que estão acontecendo aí fora e não nos posicionarmos. Então, essa condição de se opor nessa condição doméstica, ela também é dentro da nossa casa.
Nós, enquanto papais, não podemos querer aceitar que os nossos filhos andem em caminhos contrários à vontade de Deus. Precisamos guardar a nossa casa, porque um reino dividido não subsistirá. Esse é o pano de fundo de uma história do rei Josafá. Josafá, em 2 Crônicas, CR sempre me faz eu confundir com Coríntios, em 2 Crônicas 17:12, vai endossar que Josafá era um homem poderoso em seu tempo. No capítulo 18 de 2 Crônicas, versículo 1, vai falar que ele era um homem riquíssimo. Ainda no capítulo 17, no verso 9, também está no pericope que nós lemos, fala de uma condição de um homem que ensinava o seu povo a examinar as escrituras. Ele cobrava do seu povo que a palavra de Deus fosse ensinada, a lei. Ainda no capítulo 17, no verso 3, ele se opôs contra a idolatria. Que homem fantástico em seu tempo. Era um rei que era reto, era um homem exemplar no seu tempo, no seu reinado. Eu acabei de falar que as condições de uma oposição Israel e Judá é perigosa, que a divisão na nossa casa, quando nós não conseguimos conversar entre marido e mulher, quando nós não conseguimos conversar entre filhos e pais, é perigoso. Andamos sobre um perigo muito grande. E agora, eu queria que você caminhasse comigo, segue o texto no capítulo 18, né? Verso 1, Josafá tinha riqueza e glória em abundância, tornou-se genro de Acabe. Irmãos, o cara encravou, arrumou um problema. O texto é tão claro que ele não está falando que ele casou mal casado. Está falando que ele se tornou genro de Acabe. O problema em si não está na esposa que ele trouxe para ele. Esse, em tese, não seria o maior problema. Eu estou falando em tese familiar. Em tese bíblica está tudo errado. Por quê? Entenda bem. Nós estamos falando, para você entender, Israel e Judá. Acabe era rei de Israel. A idolatria imperava em Israel. Esse homem, Josafá, que eu falei, que era íntegro, que era próspero, que era tudo de bom, foi na tribo de Israel trazer para si uma esposa. Ah, mas ela é princesa, ela é filha do rei Acabe. Muitas das vezes, os jovens, prestem atenção, muitas das vezes acham, porque é alguém bonito, é filho do rei, quer dizer que é servo. Nem sempre. Há de se tomar muito cuidado com quem nós fazemos alianças, seja matrimônio ou não, com quem nós celebramos acordo, porque quando esse rei que se opunha, que se fazia guerra, que se preparava contra, vai até lá e traz uma esposa, a coisa pira. Eu prego algo aqui no púlpito e faço lá fora aquilo contrário, qual é a reação de todos? Tudo mentira o que esse homem fala. Nada se sustenta. E a coisa era realmente complexa. Eu não vou aprofundar na história de quem é Acabe, mas talvez eu te dizer quem era a sogra de Josafá já vai te fazer um bom entendimento. Era Jezabel. Jezabel era a dita sogra. Depois você navega na história, te convido a ler as escrituras, não deixar de ler a escritura, para que você aprofunde. Então agora nós temos
um povo que estava dividido, que vivia em guerra, e agora, entre aspas, celebrou uma aliança que não faz sentido. É algo que nós, na leitura do texto, a gente não pode deixar de entender isso. Queridos, entenda bem, não há paz com as trevas. Nós somos chamados a nos opor àquilo que está errado. Nós não cedemos àquilo que não é de Deus. Não há negociação com o reino das trevas. Não tem jeito. Nós precisamos nos opor. Ou nós nos posicionamos, ou iremos sucumbir, ou iremos padecer. O título da mensagem de hoje é: quais são as suas guerras? Quando você faz aliança com a pessoa errada, você entra em guerras que você não precisava entrar. Eu vou continuar o texto para que você tenha entendimento. Passando alguns anos, ou seja, depois de casado, Josafá, o rei de Judá, foi visitar Acabe, o rei de Israel, em Samaria. Acabe matou ovelhas, coisa de família, né? O sogro recebendo a sua família, coisa linda, família, né? Samaria matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava. E o persuadiu a ir atacar. Olha como é que os reinos das trevas funcionam. Josafá foi persuadido a entrar em guerra, né, a atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: rei de Judá, você vai comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: você está envolvido na família, querido. Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, iremos com você à guerra. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Quando você não se opõe ao pecado, quando você não reprova a obra das trevas, daqui a pouco você vai se aliançar às trevas. Daqui a pouco você entra numa guerra que você não precisava guerrear. Como pode um homem que santificou o seu povo, trouxe a lei, né, tirou as deusas, né, do processo da vida do povo de Judá, fez um processo de santificação do seu povo, aí agora vira para Israel, o rei de Israel, e fala assim: seu povo é o meu povo. Será que ele quis dizer o seu pecado é o meu pecado? Não faz sentido, irmãos. Eu estou com vestes brancas, eu vou me aliar àqueles que não usam vestes brancas? Que não lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro? Não há paz entre luz e trevas. Não há paz. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos voltar para isso. Quando relativamos as coisas, quando esquecemos um processo de santidade da nossa vida, o preço que nós pagamos por uma veste branca, relativamos as coisas aí fora e nos cedemos e aceitamos, entramos em guerra que não são as nossas guerras. Verso 4 do capítulo 18. Josafá disse mais ao rei de Israel: olha, rei, eu entro nessa guerra com você, mas será que você deve entrar nessa guerra? Olha como que uma pessoa que tem Deus, ela precisa e almeja uma resposta, uma direção de Deus. Embora ele não se pergunte, né, Senhor, é para eu entrar, é para eu me aliançar com esse sogro meu aí que eu sei que anda nas trevas. Ele não faz isso, o texto não traz isso. Eu não quero caminhar numa coisa que o texto não traz, mas aquilo que o texto traz. Olha, ó rei, né, Acabe, você não deveria consultar a Deus?
verso 9. O rei de Israel e Josafá, eu vou pular aí de propósito. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, ou seja, fizeram um culto ecumênico. Cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Diante disso que tinha se colocado lá o rei Josafá, olha, é importante que a gente consulte a Deus, entrar em guerra não é assim, não é de qualquer jeito, um servo de Deus não entra em guerra de qualquer jeito, então vamos consultar a Deus. E ali o rei Acabe faz todo um cenário para consultar os seus deuses, os seus profetas, falsos profetas. E agora eu quero voltar um pouco no verso 6 e 7. Mas Josafá perguntou, olha, esses seus aí eu conheço, mas olha o texto, verso 6. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que possamos consultar? Tipo assim, só tem esses aqui? Não tem um aí de verdade, não. Nós precisamos de um homem de Deus, que vai falar os oráculos de Deus, que vai falar a palavra de Deus. Não dá para poder escutar esses caras. Olha o mundo que você entra quando você se alicia, quando você faz aliança com quem você não deveria fazer. Olha onde você vai entrando. Quem estava no seu reino, santificando o seu povo, cheio das suas conquistas, de posses, né? Tudo do bom e do melhor, todo o favor de Deus, se faz uma aliança e agora envolto a, vou chamar aqui de um culto ecumênico, desnecessário, tentando buscar de Deus algo. Isso é tentar a Deus, irmãos. A gente sabe, a gente toma as nossas decisões do nosso jeito e a gente quer que agora Deus endosse as nossas guerras. A gente não reconhece, Senhor, olha, eu entrei nesse lugar pelas minhas mãos, fiz burrada. A gente não reconhece, mas eu tenho a facilidade de falar assim, ah, Senhor, tem misericórdia, levanta um profeta, levanta alguém que vai resolver o meu problema agora. Josafá, no verso 6, né? Verso 7. E o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor. Veja que é com S maiúsculo. Mas eu odeio, olha que coisa atual, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Ah, e aquele profeta lá, aquele homem de Deus, eu não gosto dele não, senhor. Ele só fala o que eu não quero ouvir. Aquele homem confronta os meus pecados, tudo que eu faço errado, ele fala comigo que está errado. Queridos, isso é tão atual. Isso é tão atual. Como a gente quer que as pessoas falem aquilo que adoça o nosso ego. É um desafio no dia de hoje, falar a verdade, pregar a verdade e alcançar o coração das pessoas. Poucas pessoas abrem os ouvidos e o coração para receber do Senhor a palavra. As pessoas querem, as pessoas almejam, e eu não estou mandando indireta para ninguém aqui, irmãos, misericórdia, eu estou dentro do texto. As pessoas, via de regra, querem suporte, querem uma oração poderosa, uma oração forte, para resolver as suas tomadas de decisões erradas, que não consultaram a Deus, que não envolveram a Deus, e tem coisas que não precisa nem perguntar. Há luz entre céu e trevas? Não há.
vamos lutar guerras que não são nossas. Vamos padecer por burrice. Vamos sofrer o dano desnecessário. Quem quer ouvir um profeta de Deus? Quem quer ouvir? Verso 22, mesmo capítulo 18, verso 22. Para você entender, chamaram o profeta Micaías, para contextualizar, antes de eu ler o texto, o profeta Micaías veio, já veio todo recomendado, tem aí bastante versículo, e aí eu vou ler do 22. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Profeta, querido, ele vai ao ponto. Primeiro ele começou falando, ó, pode ir para a guerra. Está lá no texto, pode ir para a guerra. Olha, pode ir para a guerra mesmo? Ele queria falar meia verdade, sabe, profeta? E aí, ele pega e rasga, tá bom. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso aí na boca destes, seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Verso 25, vou pular. Qual foi a resposta do rei Acabe? Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. O que aconteceu com o profeta, irmão? Foi preso, irmão. Chilindró. Falar a verdade tem um preço. Pregar o evangelho tem um preço, irmãos. Isso não é só para pastor, não. Irmãos, a Bíblia não fala o fim de Micaías. Nós não podemos afirmar que ele foi solto. Ele foi preso. Talvez ele morreu na cadeia, irmãos. Eu não quero sensibilizá-lo. Mas Micaías foi lá, servo do Senhor, e falou, ô cidadão, você vai morrer. Deus falou comigo que você vai morrer se você for nessa guerra. Irmãos, Deus não falha, irmãos. Mas o que é a nossa vida? Nós somos servo. Servo é para servir uma causa. Esse homem foi lá e fez a sua função. Ele saiu da cadeia? Não temos isso na Escritura. Nós não temos nem livros apócrifos para afirmar que a história fala de um outro Micaías que talvez seja. Nós não temos. Mas que Deus mau é esse que levanta um homem, que usa ele e depois traz um fim trágico? Qual dos apóstolos aí não foi martirizado? O único que não morreu, mas não quer dizer que não foi martirizado, foi João. Não existe evangelho de paz e amor, irmãos. Não existe caminhada no reino de flores. Não existe. Não existe. Qual é o propósito da nossa vida? Será que nós estamos dispostos a ir à última consequência para celebrar aquilo que é verdade, para abraçar aquilo que nós sabemos que é real, que é verdadeiro? Capítulo 19, versículo 1 ao 3, e eu vou caminhar para encerrar. Josafá, rei de Judá, voltou em paz. Não, deixa eu voltar aqui, perdão, eu pulei. 2 Crônicas 18, 32 a 34. Quando os capitães dos carros, cenário de guerra, carro de guerra, viram que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Estavam os dois reis em guerra. Havia uma ordem, olha, vamos acertar o rei, porque a gente matando o rei, a gente acaba com a guerra rápido.
a gente não morre tanto soldado. Basicamente a estratégia da guerra é esse. E ali, os soldados que se levantaram contra, né, o exército que se levantou contra esse povo, vê que era o rei de Judá, que era Josafá. Então ele fala, não, esse aí você pode deixar, esse não é o nosso não é o nosso objetivo. Verso 33, então o homem entesou um arco e atirando ao acaso, atingiu. Acaso, né, não existe para Deus, né, mas vamos entender, isso aqui é tradução nossa para o português. Atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro, dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Verso 34. A batalha se intensificou naquele dia, quando o rei de Israel segurou-se em pé no carro, de frente para os assírios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. O que o texto está dizendo? Ele foi gravemente ferido, ele ficou no carro, pediu ao motorista, né, entre aspas, né, o condutor ali, né, para que se posicionasse numa condição e permaneceu ali de pé fazendo cena. Sabe aquela coisa que a gente faz errado e a gente fica ali, sabe? Ainda querendo justificar. Eu estou querendo mostrar para as pessoas algo que não é verdade. Quando a gente toma as decisões erradas, fazemos guerras que não são para ser feitas. Josafá entrou numa guerra, perdeu pessoas, perdeu soldados queridos, para uma guerra que não era dele. Isso vale para a nossa família, quando a nossa família se coloca em algumas coisas que não precisaria. Padecemos, nós sofremos com muitas condições, por decisões erradas, por não nos voltarmos para Deus, por não consultar a Deus. Sofremos, perdemos queridos. No caso de Acabe, a arrogância, a impetulância, foi até a morte, fazendo cena. Aonde as nossas decisões, as nossas atitudes nos trouxeram e para onde iremos? Quais deveriam ser as nossas guerras? Quais são as suas guerras? Por que você está em guerra hoje? Qual é a origem da sua guerra? E agora sim é o caminho para encerrar, 2 Coríntios 19, 1 a 3. Depois que venceram, né, o rei Acabe, Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O profeta Ageu, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso, a ira do Senhor caiu sobre você. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Olha, ô Josafá, você foi lá e entrou em guerra que não lhe cabia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Josafá voltou em paz. Uma vida de paz não é sinônimo de aprovação de Deus. Presta atenção no que eu estou te dizendo. As coisas lá em casa estão tudo bem, pastor. Uma vida de paz não significa aprovação de Deus. A condição do nosso coração ela é enganosa. Josafá volta para casa em paz, até encontrar o profeta, até encontrar um homem de Deus.
A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Verso 3. No entanto, boas coisas foram encontradas em você. O que o profeta está dizendo? Olha, Josafá, Deus olhou para você com misericórdia. Ele viu em você algumas coisas. E por isso ele vai lutar as suas guerras. Porque tirou os postes da deusa, a cera, da terra, e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Josafá achou graça diante de Deus, tendo acabado de fazer uma guerra que não era para ele fazer. Ele tinha feito aliança com quem não era para fazer. Porque não dá para um servo de Deus, uma serva de Deus, fazer aliança com quem não deve fazer. E aí, por ele ter decidido no seu coração o propósito de buscar a Deus, o Senhor vai lutar as suas guerras. Tem 3 pontos aí que eu queria que você guardasse no seu coração. O que é uma vida de paz? Paz não significa aprovação de Deus. A ira do Senhor se acendeu. Por quê? O fato de você dizer, estou combatendo a minha guerra, estou lutando um bom combate. Qual combate? A guerra que você está lutando é a que Deus tem para você? Ou você entrou em guerra desnecessária? Não está correto amar aos que odeiam o Senhor. Essa palavra aí me mexeu muito. Deus é amor. Deus é amor. Nós pregamos o Evangelho. Nós amamos vida. Mas nós não amamos para fazer aliança. Nós nos opomos ao pecado. A nossa vida precisa ser clara. Eu me posiciono contra aquilo que é reprovado, que é obra das trevas. Não dá para fazer aliança. Não dá para ter paz. E ainda, no verso 3, santificação. Porque buscar o Senhor, colocar no seu coração o propósito no Senhor, é uma vida de santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. No capítulo 20, verso 1, depois disto, então, ou seja, eu estou resumindo, irmãos, que se eu for entrar em todo o texto, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, ou seja, o Senhor reprovou a obra de Josafá. E agora, o Senhor deu uma legalidade de esse povo se levantar e ir lá tocar e atacar Josafá e seu povo. Irmãos, faz de conta que eu desliguei o microfone só para você prestar atenção. Esse Deus nosso é maluco. Quem pode interpretar a mente de Deus? Quem pode medir o nosso Deus? O mesmo Deus que sentenciou é o mesmo Deus que age em favor. Esse Deus que permitiu que uma nação se levantasse contra o seu povo, Judá, ele agora vai se colocar em favor. Irmãos, sabe quando a gente pega os nossos filhos, garra os cabelos e a gente quer bater neles? Mas depois de 2 minutos a gente quer abraçar e beijar e morder? É isso, irmãos. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Mas Deus é justo. Todo pecado tem a sua consequência. E Deus não vai
desvestir o que ele fala. Então, por que que ele permite a guerra? Por que que ele permite a guerra? Para você entender que é ele quem conduz. As coisas não é do nosso jeito. Você acha que é fácil Deus virar para você e falar assim: sua guerra é a minha guerra. Aí você olha para o monte e vê aquele exército se levantando contra você, fechou de um lado, do outro, e agora eu vou morrer, está todo mundo vindo, eu vou morrer. Você acha que é fácil? Não é tão simples. Porque essas nações vieram contra Judá. E você tem uma palavra que fala assim: olha, eu vou pelejar para você. Ah, pastor, mas a gente já leu no texto aí, sabe que tá claro. A gente sabe que o próprio Deus vai intervir em favor deles. Essa verdade, ela é a mesma verdade para a sua vida hoje. As suas guerras, o próprio Deus age em seu favor. Há uma palavra liberada na sua vida, que é bíblica, que você, quando se volta na cruz de Cristo, que quando você deixa de ser uma criatura e é nova criatura, 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Quando eu e você somos nova criatura, nós nos tornamos filho. Irmãos, pega alguém ali, o Miguelzinho ali, e sai correndo aqui dentro da igreja aqui. Qual que você acha que vai ser a reação do Vitor e da Tamires? Quem que é esse louco que pegou meu filho? Pelo amor de Deus, vai alguém atrás, derruba aí, que é meu filho. Não é? Por quê? Não toca, é meu filho, não toca no meu filho. Eu não aceito. Quando nós nos voltamos para o Senhor nos guarda. O Senhor nos protege. Quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele se volta para nós. É Ele quem luta as nossas guerras. Olha o verso 20 e 15. Jaziel disse: escutem com atenção toda Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo. Por que ele está dizendo não tenham medo? Já sabia-se que o povo ia vir contra eles, mas eles estavam com medo. É natural o nosso receio, o nosso medo. Será que essa guerra minha, Deus vai agir? Não tenha medo, nem se assustem por causa essa multidão aí que vem aí contra. Não tenham medo, não se assustem, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu vou parar aqui a leitura. Eu vou voltar para você entender. Por que que Deus defende esse povo? Por que que o próprio Deus que permitiu ser esse povo atacado, ele se lança em defesa? Porque nós, queridos, há um Deus que nos protege, e lá na sua liderança, por Josafá, 19:3, né? No entanto, boas coisas foram encontradas em você, Josafá, porque tirou os postes da deusa, a cera da terra, e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Queridos, essa palavra vale para mim, para você, quando eu santifico a minha casa, aonde eu estou, quando eu santifico o meu trabalho, quando eu santifico aonde eu estou. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Quando eu estou no lugar, quando eu santifico, quando eu sou sal da terra, quando eu sou luz do mundo aonde eu estou inserido, que eu dou o fruto próprio na estação própria, que eu permaneço e me volto com o meu coração aos propósitos de buscar o Senhor. Ah, queridos, se Deus não agir na sua vida, a Bíblia pode ser jogada fora. Deus não tem compromisso com a minha palavra, é a palavra dele.
Por que a gente não se sente protegido? Porque muitas vezes a gente quer fazer igual Acabe. A gente quer manter a pose, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente faz aliança com quem não deve fazer, a gente conduz uma vida do jeito que não deveria conduzir. Lutamos guerras, padecemos, sofremos. Desnecessário. Continua o texto, capítulo 20, verso 16. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Olha como é que Deus, todo pecado tem consequência. Deus não alivia. Olha, eu vou lutar a sua guerra, mas você vai ter que se posicionar. O povo está vindo, você vai em direção deles. Vocês vão preparar aí, levanta vocês, prepara tudo para a guerra, e levanta e vai. Eu vou agir, mas vocês vão se posicionar. Por que muitas das coisas não acontecem na nossa vida, na igreja hoje? Porque a igreja não se posiciona. Não se posiciona. A gente quer ficar no banco, a gente quer ficar no conforto, a gente quer o suco, a gente quer a sombra, a gente quer o conforto, poltrona confortável, ar-condicionado. A gente não se posiciona, a gente não vai em direção ao mal. Eis que eles virão, vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Neste encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição. Ei, tome posição nas suas guerras. Qual é a sua guerra? Cada um aqui tem uma guerra individual. Tome posição na sua guerra. Se posicione no reino de Deus. Tome posição. Fiquem parados, ou seja, não é ficar parado onde você está. Vai e toma posição para a guerra. Se posiciona. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Você pode repetir para mim? Conosco, uns com os outros. O Senhor está conosco. De novo, o Senhor está conosco. Ficou muito mal, ficou muito fraco. O Senhor está conosco. Fala com fé. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, porque só o Senhor é digno. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Esteja falando com o Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus para te mostrar suas guerras. Quais são as origens da sua guerra? Você tem tido derrotas. O inimigo tem te assombrado. Você tem se posicionado. Como estão as suas guerras? Talvez nessas guerras você teve baixas, perdeu soldados, perdeu a coragem. Isso é individual, queridos. Nós não podemos ficar como Acabe, fazendo cena. Nós nos prostramos, nós adoramos e reconhecemos que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus.